começamos a falar posicionamentos durante a guerra. Eu quero continuar essa palavra e talvez tentar encerrar ela hoje, porque muitas pessoas não sabem o que fazer durante a espera de um milagre. E é nesse período em que as coisas não acontecem, é nesse período em que a promessa se cumpre e é que as pessoas se perdem. Elas perdem a sua fé, elas perdem o momento, elas tomam um outro rumo, uma outra direção. Isso é muito complicado. Muito complicado. E eu tenho me preocupado com isso, irmãos, porque nós não podemos ministrar fé sem ação. Nós precisamos ministrar fé no coração das pessoas e ensinarmos as pessoas a se posicionarem de verdade na fé. Não é pensar que nós estamos numa posição de fé, mas é nós de verdade nos posicionarmos em fé. E entendermos que esse período de tempo em que nós estamos orando e esperando que o milagre de Deus aconteça, muitas coisas vão acontecer, principalmente uma coisa chamada ataque. Essa palavra que eu vou dizer agora não tem na Bíblia, retaliação. Mas nós usamos muito ela, é um chavão cristão. Nesse período de tempo que nós esperamos que o milagre de Deus aconteça na nossa casa, aconteça na nossa família, há situações que vão acontecer, há momentos que vão vir, de guerra, de desafios, de tentações, sabe, de desistência, de vontades. Mas eu queria falar hoje que para nós esperarmos, só um pouquinho, para nós esperarmos esse período de tempo entre, escute bem, esse período de tempo entre começarmos a orar e o milagre de Deus chegar, nós precisamos de 3 fatores. Se você está anotando, eu quero que você anote bem isso aí, no teu celular, no seu tablet, computador, onde você está anotando. Eu quero colocar hoje aqui 3 fatores fundamentais para se vencer uma guerra. Nós precisamos desses fatores fundamentais. Se você quer vencer uma guerra, e eu falei sobre todo o escalão, toda a ordenança, toda a sistemática do inferno, as forças do mal, os príncipes das trevas, e eu fui falando, se você não estava aqui domingo, você perdeu uma boa aula aqui de guerra espiritual, né? Acabei dando uma aula, mas sabe, todos esses demônios estão contra nós, esperando uma oportunidade para nos destruir, esperando uma oportunidade para nos esfriar, para arrancar de nós uma unção, uma palavra que nos foi dada, uma promessa que foi feita a nós. A verdade é, irmãos, que todos esses demônios infernais, eles querem arrancar de nós aquilo que Deus tem nos dado, a promessa, a palavra de Deus, aquilo que nós temos nos apegado e temos orado e esperado no Senhor. Mas se você está esperando um milagre acontecer, se você acredita em milagre, você precisa desses 3 fundamentos. Você precisa aprender então a atacar. Você precisa aprender a guardar a sua retaguarda. E você precisa aprender a ter suprimento na sua vida. Ninguém vai para a guerra. Ninguém, irmãos, vai para uma guerra sem que se prepare, sem que monte uma estratégia de ataque, sem que monte uma estratégia de retaguarda e sem que tenha suprimento, comida, para permanecer nessa guerra. Sabe, esses 3 fatores são fundamentais, porque é impossível, se você entrar numa guerra só para atacar, você vai ter problema. Se você entrar numa guerra só para comer, você vai ter problema. E se você entrar numa guerra só guardando a sua retaguarda, você vai ter problema. Nós precisamos aprender a caminharmos nesses 3 fundamentos: o ataque, a retaguarda e o suprimento. Sabe, qualquer exército de guerra, ele sabe que esses 3 fatores são fundamentais. Mas nós, a igreja de Jesus, o exército de Deus, na maioria das vezes, nós não sabemos. Há uma pragmática na igreja de Jesus de só atacar. Ataca o diabo, ataca o diabo, ataca o diabo. Mas não se supre e não guarda a sua retaguarda. E aí então, quando o inferno se levanta, quando eles vêm, sabe, o povo de Deus é vencido. Por quê? Você vai descobrir que ele estava com a retaguarda aberta, ou ele não tinha um suprimento, ele só atacou, faltou, sabe, algumas coisas.
Sabe, querido, se você quer vencer uma guerra, você precisa aprender a atacar, você precisa aprender a se defender, e você precisa aprender a ter um suprimento na sua vida. Com esses equipamentos espirituais, sabe, você tem que, sabe, entender que com esses equipamentos, você vai poder entrar numa guerra contra Satanás. Sabe, aquela doença que está impregnada, aquela situação no seu casamento, aquele pecado, sabe, aquela guerra no lugar, no setor onde você trabalha. Porque, irmãos, se nós formos assinalar aqui, nós temos muita guerra que nós passamos durante o dia. Coisas que estão se tornando até pragmáticas na nossa vida. E não sabemos, sabe, queridos, mas nós precisamos entender. E para nós entendermos, sabe, queridos, que o equipamento espiritual que nós temos é um equipamento de ataque. Sabe que nós temos um equipamento de defesa e que nós temos um equipamento de suprimento para nós. Com esse equipamento, irmãos, nós vamos poder entrar numa guerra. Tem 5 coisas que Deus dá para a igreja, e eu queria hoje colocar aqui para nós, que é interessante. E eu quero falar sobre os equipamentos. Sabe, querido, você vai entender nesses dias, se você está ouvindo essa palavra desde domingo, por que o diabo não quer que você use esses equipamentos? Por que o diabo não quer que você aprenda a atacar? Por que o diabo não quer que você aprenda a guardar a sua retaguarda? Por que o diabo não quer que você aprenda a ter suprimentos no meio da sua guerra? Porque o diabo sabe que com essas ferramentas, qualquer um de nós podemos sair vencedor de qualquer guerra que vier contra a nossa vida. Com esses equipamentos, nós venceremos. Com esse equipamento, nós veremos vitória. Esse período de tempo para esperarmos o milagre acontecer, irmãos, poderá ser ele longo ou curto, não importa. Mas nesse período de tempo, nós vamos atacar. Nesse período de tempo, irmãos, nós vamos guardar a retaguarda e vamos nos suprir. Nós precisamos aprender. Isso aqui, irmãos, é uma arma fundamental. Existem 5 elementos fundamentais para se vencer a guerra. Primeiro elemento, está lá em Efésios, capítulo 6. No versículo 17, irmãos, lá diz que a palavra é a espada do Espírito. Diga a palavra. Diga para quem está ao seu lado, a palavra é a sua espada, meu irmão. O primeiro equipamento para nós guerrearmos e esperarmos até que o milagre de Deus chegue na nossa vida é a palavra do Espírito. Irmãos, olhe para mim, com a espada nós atacamos e com a espada nós nos defendemos. Isso quer dizer que se você não lê Bíblia, se você não conhece da palavra de Deus, se você não passa tempo com a palavra de Deus, você é o homem ou a mulher mais desarmada dentro dessa casa. Porque se a palavra de Deus é a espada, e nós não conhecemos a palavra de Deus, irmãos, então nós estamos desarmados totalmente. Há uma necessidade no meio do povo de Deus, sabe, irmãos, de se armar. Escute isso. Satanás veio para Jesus no deserto e ele usou a palavra dizendo: você é o filho de Deus. Não é você, porque todo mundo te conhece, você é o filho de Deus. Transforma as pedras em pão. E então Jesus, irmãos, ataca e se defende de Satanás. Jesus disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Escute, irmãos, quantas vezes você acordou desanimado, nem precisa levantar a mão. Quantas vezes você acordou com vontade de desistir? Quantas vezes você acordou com vontade de não voltar mais para sua casa? Quantas vezes você deu vontade de ir embora? Desespero total. As coisas não dão certo. Quantas vezes, irmãos? E aí, irmãos, a maioria das pessoas nesse momento, que elas são atacadas por esse inferno, que elas são atacadas por esses demônios, sabe o que elas fazem? Elas acabam cedendo, porque elas não guardaram, irmãos, não atacaram, não defenderam. Nesse momento que nós somos atacados,
e que nos dá vontade de desistirmos do projeto que Deus, a história que Deus escreveu para nós, porque todos nós temos uma história de vitória. Quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver, levanta sua mão. Quando o seu filho nasceu, você disse o quê? Vai ser mendigo, vai pedir esmola, vai andar todo rasgado, vai ser um coitado. Foi essa história que você olhou para o seu filho e você desejou para ele? Não foi. Irmãos, então essa não é a história que Deus escreveu para você, porque se você, que é homem carnal, ama o seu filho, e você deseja uma história de vitória para o seu filho, agora você imagina Deus. Ele olha para você e você consegue mensurar, sabe, pensar o tamanho, irmãos, da história maravilhosa que Deus já escreveu para a sua vida. Você já parou para pensar na história que Deus escreveu para você, quando você levantou a mão, reconheceu Jesus como Salvador, se entregou ao Senhor, se tornou filho de Deus? Naquele dia, uma nova história foi escrita da sua vida. A velha história foi apagada e uma nova história começou, meu querido. Nós não podemos viver, irmãos, e aceitarmos um ataque infernal de Satanás, dizendo que a nossa história é uma história triste, que a nossa história é uma história de derrota, porque não é essa história que Deus escreveu na sua vida. Mas muitas vezes nós recebemos esse ataque, nós aceitamos essa proposta, porque não sabemos nos defender e não sabemos atacar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: o meu povo perece. Na tradução, linguagem do pastor Gessé de hoje, meu povo está levando o pau do diabo, porque não conhece a minha palavra, porque não conhece o que eu escrevi, o que eu disse a respeito. Sabe, você não sabe o que Deus diz a seu respeito. Se você soubesse, todos os dias você se levantaria. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ter medo, eu não estou dizendo que você não pode ter temores. Escuta o que eu quero te falar. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, rapidinho eu quero lembrar vocês aqui, queridos. 3 tribos vieram contra Jeosafá, e eram muito grandes, vieram para matar, para destruir eles, irmãos. E quando chega o mensageiro, ele diz: olha, escute o que eu vou te falar para você. Estão vindo aí 3 tribos, se uniram contra a sua vida, e vão te matar, vão se destruir. No versículo 3 do capítulo 20, irmãos, a Bíblia diz assim, ó: teve medo Jeosafá, quando ouviu falar das tribos que vinha, vírgula. Aí a Bíblia diz assim, olha: e pôs-se a orar Jeosafá. Foi o templo para orar. Irmãos, o grande problema não é nós temos medo, o grande problema é o que nós fazemos no momento do medo. O que você faz? Qual é a sua atitude no momento do medo? No momento que você é desafiado de manhã cedo, no momento que logo de manhã cedo a sua mente é bombardeada, qual é a sua atitude? E muitas vezes, por não conhecermos a palavra, nós não corremos para a presença, não corremos para a palavra, nós não queremos descobrir o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Então não adianta nós queremos, irmãos, aqui ficarmos atacando o diabo, não adianta nós queremos aqui ficarmos fazendo libertação, não adianta aqui, irmão, nós querer ficar aqui amarrando o diabo com meio metro de corda cristã. Isso não funciona no mundo espiritual. No mundo espiritual o diabo tem medo de quem tem arma. Satanás tem medo de quem tem arma e quem sabe usar essas armas. Irmãos, se tem uma arma poderosa no mundo espiritual, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, irmãos. É quando a palavra de Deus diz, irmãos, é o que a palavra de Deus fala ao seu respeito, é o que a palavra de Deus promete para você, é o que a palavra de Deus garante para você amanhã. Se nós precisamos usar um equipamento para vencermos a guerra, nós precisamos desse equipamento de Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada ataca, ela defende, irmãos. Lembra de Jesus dos 40 dias e 40 noites, que com a palavra ele atacou, com a palavra ele se defendeu. Nós estamos entendendo isso?
Diz para esse amado aí do seu lado, à direita e da esquerda, diga: meu irmão, é a palavra. Lembra lá de Elias, sabe? A nuvem do tamanho da mão de um homem, que não fazia chover, aquilo não faz chover, puf, choveu. Irmãos, é confessar a palavra. Diz para quem está ao seu lado: precisa confessar a palavra. Irmãos, nós precisamos voltar a confessar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a falar e dizer o que a Bíblia diz ao nosso respeito, a respeito do nosso casamento, o que a Bíblia diz a respeito da nossa saúde, o que a Bíblia diz a respeito dos nossos filhos, o que a Bíblia diz a respeito do setor onde nós trabalhamos. Nós precisamos atacar e nos defender. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Segundo equipamento que a Bíblia nos ensina é o suprimento. Salmo capítulo 119, versículo 116. Tem um texto maravilhoso. Suprimento é aquilo, irmãos, que nos dá força, que nos dá energia. Irmãos, Salmo 119 diz assim, ó: sustenta-me segundo o que, gente? Você não entendeu, meu filho? Você não entendeu quem te sustenta? Sustenta-me segundo a tua promessa. Olha aqui, Satanás. Olha aqui, Satanás. O Senhor Deus prometeu para mim, é por isso que eu estou aqui, ó, vivo, forte. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha casa. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida profissional. Eu tenho uma promessa de Deus para o meu casamento. Irmãos, se Deus prometeu, sabe, irmãos, esse é o seu suprimento. Isso vai fazer você ficar vivo no momento, irmãos, em que você for desafiado a desistir. Quem está entendendo, gente? A vontade do diabo, irmãos, é tirar a palavra da nossa vida, tirar a palavra de Deus da nossa casa, fazer a gente desligar os hinos cristãos, hinos evangélicos maravilhosos. A vontade do diabo, irmãos, é fazer a gente guardar as Bíblias, sabe, colocar tudo naquele armário, porque o diabo sabe, irmãos, que isso são ferramentas para vencê-lo. E o diabo sabe, irmãos, que quando você sabe e conhece a palavra de Deus, irmãos, Satanás se torna vulnerável e fraco para você. Quem está me entendendo, gente? Você quer vencer? Você precisa se suprir da promessa de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Conhecer a palavra de Deus e viver, confessar, falar. É interessante que Jesus muitas vezes quis ensinar isso para os discípulos. Um dia eles viram lá, a figueira secou, e passaram no outro dia, aquela figueira estava seca. Eles ficaram falando: meu Deus, mas peraí, esse trem estava... Ontem Jesus falou, já passamos de manhã, o trem já secou. Como é que é isso, Jesus? Jesus disse: olha, eu vou explicar uma coisa para vocês. Não é você chegar perto dessa figueira e falar assim, ou pensar assim: essa figueira não presta, essa figueira não vai dar fruto. Não, Jesus disse: eu vou falar uma coisa para vocês. Você precisa falar. Você precisa olhar para os montes, você precisa falar para os montes: levanta. Você precisa olhar para o problema e você precisa dizer para esse problema: sai daí. Você precisa olhar para essa doença e dizer: esse não é o seu lugar, em nome de Jesus. Quem está me entendendo, irmãos? Você precisa olhar para a sua situação e talvez citar Isaías 53, porque está escrito verdadeiramente, Ele levou sobre si as minhas maldições, as minhas dores. Eu não preciso ser castigado, porque Jesus já fez isso. Quem está entendendo, irmãos? O diabo tem medo, irmãos, de um crente que conhece a palavra. Satanás só sabe, irmãos, o diabo não tem medo de crente que não conhece a Bíblia, porque ele não fere. Ele não tem, irmãos, a única coisa que consegue ferir Satanás, a única arma que consegue, irmãos, ferir o diabo é a palavra de Deus. É a palavra, é com a palavra que nós atacamos e nós o defendemos. Por isso, irmãos, Satanás, ele tenta tirar, sabe, toda a nossa atenção para a palavra. Escute isso. Como tem coisas roubando a nossa atenção da palavra.
momentos que nós poderíamos ficar com a palavra. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que ficar 24 horas com a palavra. Se der, amém, glória a Deus, mas não tem necessidade. Mas eu estou dizendo que você precisa, separar um tempo da sua vida para a palavra, porque você precisa entender que a palavra é a sua arma. Você não vai vencer essa guerra que está... Escute, estou falando da parte de Deus agora. Profeticamente, você não vai vencer essa guerra que está dentro da sua casa, se você não se suprir da palavra, se você não tiver tempo para a palavra, se você não citar a palavra de Deus dentro da sua casa. Não tem como. Um demônio talvez está lá enraizado há anos na sua casa e você não sabe disso, com a mesma situação, a mesma luta, há anos você está passando e você fica achando que isso é a coisa mais normal. Irmãos, não é normal. O que não é normal é sobrenatural. E se é sobrenatural e não é de Deus, é do diabo. Porque a Bíblia diz que só as boas dádivas vêm de Deus. Se tem algo na sua casa que não é bom, mas está ali há tempo, encarquerado ali, está na hora, irmão, de você usar a palavra. Está na hora de se acordar e começar a citar a palavra para essa situação. Quem está me entendendo, gente? Tomar atitude. Ser participante de cultos, de reuniões, de células. Conhecer livros, irmãos, fazer devocionais. São tantos meios de nós nos envolvermos com as palavras hoje, tantos meios, mas a gente tem perdido tempo com tantas outras coisas, que não temos tempo de nós nos prepararmos. Escute isso, mas só ouvir essa palavra. Você vem em reuniões como essa, você vai numa célula, irmãos, a nossa célula está uma delícia. O pessoal da nossa célula está aqui, sabe disso. Nossos compartilhamentos são maravilhosos. Quando a gente vê, já passou, dá vontade de ficar mais tempo, mas não pode. Mas sabe, queridos, não adianta nós só ouvirmos. É gostoso ouvir palavras como essa. É gostoso ouvir outros tipos de palavras, outros pregadores. Agora, ouvir, irmãos, não é a chave. Nós precisamos conhecer isso, precisamos praticar isso, ter ela gravada no nosso coração. Amém, irmão? Cutuca-se, amado, aí, fala para ele, precisa estar no coração a palavra, meu filho. Salmo capítulo 119, versículo 130, irmãos, diz que a exposição da tua palavra traz luz. Olha para mim. Tem muita coisa na sua casa, na sua vida que precisa vir luz. Como é que vai vir luz, irmão, se você não tem a palavra? Salmo 119, 130 diz: a exposição da tua palavra traz luz, dá entendimento aos simples. Tem coisa que você não entende, mas se você for para a palavra de Deus, você vai ter entendimento disso. Na palavra tem. Salmo 119, capítulo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. Se você não quer pecar, se você não quer ter, quebrar, princípio de fidelidade com Deus, você precisa pegar a palavra e escondê-la no seu coração. Salmo capítulo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Se você quer saber para onde você vai, se você quer saber se onde você está andando está certo, você precisa trazer a palavra de Deus para os seus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Está dizendo que onde você pisa, você vai enxergar, e mais lá na frente ainda, você vai enxergar como um farol. É a palavra. Diga para o irmão: é a palavra. Salmo 119, versículo 165: muita paz tem os que amam a sua lei, e não há nada que o façam tropeçar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem a palavra tem paz. Você não tem a palavra, você vai estar sempre desesperado, sempre com medo, sempre com vontade de desistir, sempre sendo atacado e nunca atacando. Quem está me entendendo, gente? Com a palavra, lembra disso, você ataca, se defende, e com a palavra você é suprido para você se manter na batalha. Quem entendeu diz aleluia. Amém, gente? Das 5 coisas, a primeira é a palavra. Dos 5 equipamentos, o segundo equipamento que nós precisamos para vencer e sabemos esperar pelo milagre, irmãos, é a oração. E é inacreditável que os cultos mais fracos das igrejas, hoje, é a oração. Não é mesmo? Não é, gente? Estou esperando vocês dizerem porque é.
Como nós temos dificuldade, irmãos. Como Satanás luta na mente das pessoas para se reunirem em reuniões de oração. Sabe, irmãos, com a oração você ataca. E com a oração você se protege. Se você não ora, você não se sustenta. Se você não ora, você não vai vencer. Não adianta você achar, sabe, que alguns posicionamentos vai fazer com que você vença. Mas a oração, irmão, escute isso, ela é uma ferramenta fundamental. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 18 diz: orando todo o tempo. Irmãos, olha para mim. Satanás, ele não tem medo se você sabe dar glória a Deus bem alto, aleluia bem alto. O diabo não tem medo porque você grita, está amarrado. Sabe, irmãos, esses dias eu estava escrevendo isso aqui, lembrando que nós somos, a gente com esse chavão está amarrado, está amarrado, está amarrado. De vez em você dá logo um comando para o diabo, diabo, em nome de Jesus sai, Satanás, para aí, em nome de Jesus. Sabe, a gente fica nesses comandos que o diabo já está acostumado, ele nem liga mais. O diabo não tem medo de retória. Dessas palavrinhas que a gente tem dentro da igreja, sabe essas que a gente é acostumado a ficar falando, que acha que isso tem efeito no mundo espiritual, isso não tem efeito. Palavra só tem efeito no mundo espiritual quando a gente tem poder, autoridade no mundo espiritual. Nós somos conhecidos no mundo espiritual quando nós oramos. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Um dia ele pediu algo para o Senhor e no mesmo dia veio o seu milagre. Porém, houve uma guerra no mundo espiritual, disse o anjo. E ele continuou a orar, até que o milagre aconteceu. Escuta o que eu quero te falar, querido. Sabe, o diabo não tem medo, irmão. Se você é um cara que conhece, se você é um cara, sabe, que já passou por várias igrejas, se você sabe cantar um hino bonito, o diabo tem medo de quem ora. Fala para quem está ao seu lado, para esse cabeção aí, diz para ele: o diabo tem medo de quem ora, meu filho. Chama ele de cabeção também. O diabo tem medo de quem ora. O diabo não tem medo, irmão, porque você fez uma escola bíblica. O diabo não tem medo porque você fez um curso de teologia. O diabo não tem medo porque você tem um certificado, porque você já foi não sei da onde, não sei da onde. Escute, o diabo tem medo de quem ora. Se você ora, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, saiba de uma coisa: o diabo tem medo de você. Você planta terror no inferno. Aonde você chega, Satanás sabe que você vai vencer, porque você é um homem e mulher de oração. Quem está me entendendo, irmão? Quando o crente decide passar tempo orando, irmãos, sabe, o diabo já fica logo com medo. Ele já tem que ir levantando o equipamento dele, o acampamento, indo embora. E as pessoas têm dificuldade em orar, essa é a verdade. As pessoas têm dificuldade em orar. Terceiro, primeira palavra. Segunda, oração. Terceiro, a fé. Quer vencer? Quer saber o que fazer à espera de um milagre? Você precisa conhecer a fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. É um texto que fala sobre a fé. E levem sempre a fé como escudo, diz a Bíblia. Você tem que ter um escudo, irmão. Tem que ter um escudo para se defender dos dardos, das flechas do diabo contra a sua mente, contra a sua vida. Escute, quantas vezes nesse tempo agora, nesse período que nós estamos saindo desse período de recessão, mas quantas flechas vieram na sua mente de desistência? Vou falir, vai fechar, não vou conseguir. Quantas vezes? Mas quando você levanta o escudo da fé, você diz: eu vou conseguir, vai dar certo, Deus é comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu tenho fé. Tenha fé. Diz para quem está ao seu lado: tenha fé, meu filho. Diga: tenha fé. Quarto elemento fundamental para a guerra é o quartel-general. Qual é o nosso quartel-general? Nosso quartel-general é a igreja.
Se você não vai a uma igreja, se você não tem uma cobertura, se você não tem um líder, você não tem um pastor, você está sozinho, você é presa fácil. Você precisa ter um lugar de estratégia. Você precisa ter um lugar onde as estratégias são traçadas, onde as pessoas te dão comando, onde as pessoas te ensinam, onde as pessoas, sabe, dão direções na sua vida. O quartel é um lugar de preparamento, preparatório para a guerra. É um centro de preparação para, sabe, irmãos, irmos para uma guerra. E é incrível como algumas pessoas têm dificuldade e estar na casa de Deus, trocam a casa de Deus por nada. É a nossa célula, onde nós, irmãos, estamos juntos orando por outros. É a nossa célula onde nós estamos nos amando, nos apoiando. O nosso quartel-general são esses lugares, porque quando nós temos um quartel-general, irmãos, com certeza nós estamos recebendo instruções, e instruções fazem parte da guerra. Posso ouvir um amém mais forte? A igreja, a célula, é o nosso quartel-general, é o nosso lugar de recebermos instruções. Quinto e último elemento fundamental é a unidade do corpo do exército. Escute, se um exército é preparado para guerrear juntos, e quando chega no momento da batalha, cada um decide fazer o que quiser, irmãos, não vence. Tem que haver uma unidade no casal, tem que haver unidade no casamento. A Bíblia diz como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. E aí Deus diz assim, porque ali, em outra tradução ele diz assim, porque onde há união, eu consigo ordenar a minha bênção. Deus só vai ordenar a bênção no seu casamento, Deus só vai ordenar a bênção na sua célula, na sua igreja, quando houver uma união. Sabe, irmão, quando nós nos amarmos de verdade, sabe, irmão, quando nós conseguimos vivermos juntos de verdade, nos apoiarmos de verdade. A unidade traz crescimento, expansão. E é por isso que o diabo luta tanto contra a unidade do corpo de Cristo na terra, que há tanta divisão do corpo de Cristo, porque uma das estratégias do diabo, irmãos, é confundir e esparramar o povo de Deus. É preciso amar as pessoas, nós precisamos estar juntos, irmãos. Amém, gente? A oração de Jesus é para que eles sejam um. Amém, irmãos?